Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. E eu estarei lendo aqui o versículo 28, Mateus 15, 28, estarei lendo na versão NVI da Palavra de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 28, amém? Diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, Pai, a partir deste momento, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala, Pai, aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra, Pai. Aleluia, vem, ó Deus, nos ensinar nesta noite, vem, ó Deus, nos corrigir, Deus, vem, ó Deus, nos mostrar, Pai, o caminho, ó Pai. Aleluia, o caminho, o verdadeiro caminho, o caminho de retidão, o caminho de justiça, Pai. Aleluia, que nós só conseguimos traçar através da Tua palavra, Senhor. Aleluia, meu Pai. Que nesta noite o Senhor venha, Pai, falar à Tua igreja, falar àqueles que estão assistindo a esta transmissão, ó Deus. Aleluia, ó Deus, em nome de Jesus, e que todo mal, aquilo que quer, Pai, impedir, ó Deus, aleluia, eu de falar e os Teus filhos de ouvirem, ó Deus, que venha cair por terra agora em nome de Jesus, ó Deus, os impedimentos, empecilhos, embaraços, ó Deus, aquilo que quer tirar a nossa atenção, ó Deus, seja queimado em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Podeis assentar. Aleluias. Estava meditando na palavra do Senhor, pois sabia que iria trazer a mensagem nesta noite, esta quarta-feira, à noite. E desde ontem, o Senhor tem me tocado nesta passagem de Mateus, capítulo 15, que fala da mulher cananeia, né? A mulher que começa a seguir ao Senhor Jesus e começa a fazer ali o seu pedido a Jesus. Essa mulher, ela tem uma filha que está possuída por demônios. E ela crê no Senhor Jesus. Ela crê que Jesus é a única solução para a filha dela, para curar a filha dela, para que a filha dela seja liberta desse espírito mau, imundo. Ela tem fé que o Senhor Jesus vai curá-la. Porém, ela não é uma mulher judia. Ela não é de Judá, ela não é uma mulher israelita ali. Ela é cananeia, né? E o Senhor Jesus aqui, a partir do versículo 21, vai falar assim, ó: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aqui ele fala, né, a mulher.
Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher, de joelhos ali, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Porque ela sabia que não havia outra solução para a filha dela, somente Jesus. E ela pede ajuda ali, um socorro ao Senhor. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu estava meditando sobre esta palavra, e o que mais me deixou tocado, impressionado sobre esta mulher, é porque mesmo diante ali de uma rejeição de momento, essa mulher não desiste. Ela não desiste. Primeiro ela grita ali, ela está atrás do Senhor e ela grita ao Senhor Jesus e Ele nada responde. Nada responde. Depois os seus discípulos que o acompanham pedem para que mande-a embora. Depois ele se reporta a ela: olha, eu não fui enviado apenas às ovelhas, eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. Porém, isso não foi um motivo para ela virar as costas e ir embora. Ela poderia ter feito isso. Ela poderia sair dali cabisbaixa, triste, sem a solução que ela estava buscando. Porém, ela ajoelha aos pés do Senhor Jesus e o adora. E ali ela pede: Senhor, ajuda-me. E novamente ela tem ali uma resposta negativa. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Qualquer outra pessoa nos dias de hoje sairia ofendido. Seria um motivo até de processos. Não, eu vou processar. Porque hoje em dia qualquer coisinha é motivo da pessoa se entristecer, da pessoa ficar chateada. Qualquer palavrinha, qualquer atitude é motivo da pessoa não querer ir mais à igreja, virar as costas para Jesus, sendo que Jesus não tem nada a ver com isso. E ela dá uma resposta ali ainda mais impressionante ao Senhor. Muito inteligente da parte dela. Porque eu creio que ali o próprio Deus deu sabedoria a ela. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E eu creio que o Senhor Jesus ali ficou impressionado com tamanha fé e com tamanha persistência daquela mulher, de não desistir daquilo que ela estava buscando. E eu fiquei meditando nessa palavra, e o que veio na minha mente é que desistir não é uma opção. Existem dois tipos de pessoas, as que vencem e as que desistem.
São dois tipos de pessoas, as que vencem e as que desistem. As que vencem são as que persistem. Mesmo em qualquer situação, mesmo em qualquer circunstância, são as que persistem, são as que não desanimam. Pode vir o que for, pode vir as lutas, as tribulações, pode vir tempestades, mas ela continua firme. Ela continua persistindo pelo caminho, né? E aí surge a pergunta: qual dos tipos de pessoas nós somos? Nós somos os tipos vencedores ou dos que desistem? Crentes fracos, né? Crentes que desistem, não é uma realidade somente nos nossos dias, né? Desde que existe humanidade, existem os fracos e os fortes, existem os que avançam e os que desistem. Desde que Deus fez o homem, desde que o homem caiu, há dois tipos de pessoas: os que vão atrás, os que persistem e os que param no meio do caminho. Para esse tipo de crente, de pessoa, é uma palavra: insensato. Mateus capítulo 7. Em Mateus, só voltar umas folhas aí, alguns capítulos, no capítulo 7, a partir do versículo 26, diz assim: no entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas não põem em prática a palavra do Senhor. Ou seja, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou às vezes nem está prestando atenção naquilo que está sendo pregado mesmo. Isso é perigoso. Porque quem não está firmado na palavra, quem não está firmado em Cristo Jesus, quando vem os ventos e a tempestade, o perigo é cair mesmo. Porque é lícito, a palavra está dizendo isso, que aquele que ouve, mas não pratica, está fadado a cair. Qualquer vento, qualquer dificuldade, afunda. Nós vemos o exemplo de Pedro. Pedro estava andando sobre as águas, mas ele começa a afundar a partir do momento que ele olha para as circunstâncias, que ele olha ali ao seu redor e vê: estou no meio de uma tempestade, eu estou no meio de um mar aqui. Faltou uma confiança em Pedro, faltou fé em Pedro. Pedro ali, né, ele andava com Jesus, mas ele era imaturo ainda, né? Ele ainda estava aprendendo, então para ele era difícil mesmo colocar em prática ali os ensinamentos de Jesus.
E outra coisa, Pedro ainda não tinha, verdadeiramente não havia sido transformado ainda. Porque a palavra ela vai penetrando na vida do homem, na vida da pessoa, e ela vai transformando a vida da pessoa. Pedro estava ali num processo, creio eu. Todos os discípulos, eu creio eu, estavam ali naquele processo de transformação. Porque o Senhor Jesus, dia após dia, estava ali dando ensinamentos, né? Ensinamentos. Eles viam com os próprios olhos o trabalhar de Jesus, as obras que Jesus fazia. A fé, ela tem que ser exercida, né? A palavra tem que ser vivida. Essa mulher, né, quando ela está ali, né, implorando para que o Senhor Jesus ali cure a sua filha, né? Ela crê que Jesus é a única solução. Ela crê que ali Jesus é o Filho de Deus. Todos, né, naquela época estavam ali aguardando o Filho de Deus, né? Todos estavam aguardando, todos conheciam, né, a promessa. Eu creio que ela também conhecia. Conhecia ali que havia uma promessa de vir o Messias, de vir o Salvador. Então ela reconheceu em Jesus o Salvador, o Messias. Romanos 10. Romanos 10, versículo 17, diz assim, ó: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, né? Quando ouvimos a palavra de Cristo, quando ouvimos esta palavra aqui, os mandamentos, quando esta palavra ela entra em nossas vidas, e quando nós praticamos essa palavra, quando nós colocamos em prática, nós começamos a viver, nós começamos a ter a fé que é necessário para não desistir, para não parar no meio do caminho. Porque é a palavra que vai nos convencer disso. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos convencemos de Cristo, da sua obra, da sua vida, do seu poder, dos milagres que Ele fez, que Ele faz até hoje, que Ele vai fazer ainda, da promessa da sua vinda ainda para buscar a sua igreja. Então, quanto mais nós temos conhecimento da palavra de Deus, mais nós nos convencemos disso, mais a nossa fé aumenta. E é isso que a palavra diz, que consequentemente a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Eu fico aqui pensando, e se José, né, ele tivesse desistido? Se José tivesse desistido? José ele tinha um propósito ali, o Deus, o Senhor, tinha um propósito na vida de José. Porém, quem é que toma as decisões da nossa vida? Quem escolhe o caminho que nós vamos percorrer? Somos nós ou é Deus? Deus ele coloca o caminho na nossa frente. Mas quem toma a decisão de ir pelo caminho certo ou pelo caminho errado? Somos nós.
José, ele tinha tudo para desistir, porque não foi fácil a vida de José. Aos 17 anos ali, José foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, foi trabalhar como escravo dentro da casa de outra pessoa que ele não conhecia, numa terra que ele não conhecia, um povo que ele não conhecia. José é tentado, José é preso. Ou seja, todas as circunstâncias ali na vida de José para ele desistir. Eu não quero mais saber disso, eu vou desistir de tudo, porque está muito difícil, está muito pesado. Se ele tivesse desistido, ele não chegaria ao seu auge. Qual que foi o auge de José? Ser ali o primeiro-ministro de Israel, ser o único homem abaixo do rei. Ele tinha a maior autoridade ali, acima dele somente o rei, sobre a terra, sobre aquele povo. Ele chegou no seu auge ali. E ele nem era egípcio. Uma honraria que provavelmente seria dado somente para um egípcio. Mas Deus, o trabalhar dele é impressionante, é maravilhoso. Quando ele tem um propósito, ele tem uma promessa na vida da pessoa, o que a palavra dele diz? Aquilo que a minha palavra, quando ela sai da minha boca, ela vai cumprir, né? Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Porém, quem é que toma as decisões na nossa vida? O Senhor, ele tem promessas para nós, ele tem propósitos nas nossas vidas. Mas quem toma as decisões na nossa vida? Somos nós. Nós escolhemos o bem ou o mal, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Nós que escolhemos. E José escolheu a coisa certa, ele escolheu permanecer confiando no Senhor. Ele escolheu confiar nos ensinamentos que provavelmente ele teve, porque ele conhecia o Senhor, ao Senhor Deus. Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus, e essa esperança não saía do coração de José, da vida dele. Ele permanecia fiel ali, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Gênesis 45, versículo 5, diz assim, Gênesis 45, versículo 5 diz assim, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele constatou o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele compreendeu a promessa, o que o Senhor Deus tinha para a vida dele. Porque ele poderia muito bem ali, depois de estar no seu auge, numa posição maior que ele já estivera na sua vida, ele poderia muito bem se vingar, usar a sua posição para se vingar. Mas ele tinha ali o Senhor no seu coração. Os ensinamentos de Deus estavam no seu coração. E ele compreendeu tudo o que ele passou. Quando ele está ali diante dos seus irmãos, eu creio que passou um filme na cabeça de José. Tudo que ele passou até ele chegar àquele momento ali. Os sonhos que ele teve lá atrás, ele deve ter se lembrado de tudo e falar, meu Deus, foi o Senhor que fez eu passar por tudo isso para me chegar até aqui. Foi o Senhor que me fez passar por tudo isso para eu ficar nesta posição onde eu estou agora, para o Senhor me colocar onde eu estou agora. E é por isso que ele declara isso para os seus irmãos, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois
foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele entendeu o trabalhar de Deus na vida dele. E quantos de nós não entendem o porquê estão passando por uma situação difícil? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu passei por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Ficam questionando a Deus. Além de José, irmãos, a Bíblia está repleta de pessoas que não desistiram. Outra pessoa foi Elias. Já pensou se Elias tivesse desistido? Será que ele tinha subido aos céus? Talvez não, né? Porque certamente o Senhor usaria outra pessoa para fazer a obra em Israel. Ele escolheu Elias para fazer aquela obra, contra ali os profetas, para ir bater de frente contra o rei. O Senhor escolheu a vida dele. Mas se ele tivesse desistido, o Senhor levantaria outra pessoa. Né? Uma outra pessoa que o pastor falou recentemente aqui, e que também fala muito ao meu coração, esta passagem, é da mulher sunamita. O pastor falou recentemente numa pregação. Essa mulher, ela tem um filho. O profeta viu que ela não tinha filhos. O profeta ali, abençoa aquela mulher para que ela venha ter um filho. Ela tem um filho. O filho morre. E ela vai até o profeta. Por acaso eu pedi? Eu não te pedi um filho, mas o Senhor me deu. E agora ele morreu, eu quero ele de volta. Imagina se essa mulher desiste. A criança morreu, a morte é o fim para tudo. A gente sabe que é o fim aqui nesta terra. Né? O fim aqui nesta terra é a morte. Para nós, é só uma parte, né? A gente morre aqui para viver novamente. Mas para um ímpio é o fim. Se essa mulher tivesse desistido, seu filho não ressuscitaria. Ela não iria ter o seu filho novamente vivo nos seus braços. Não ia vê-lo crescer. Há muitas coisas que nós sonhamos e queremos conquistar, né? Porém, se é o que o nosso Deus também quer, né, a vitória é só questão de tempo. A vitória é só questão de tempo. Nós podemos sonhar, claro que nós podemos. E temos que sonhar. Temos que sonhar, sim. Se for da vontade de Deus, Ele vai realizar na nossa vida. Então não vamos deixar de sonhar, não vamos deixar de querer, não vamos deixar de pedir ao nosso Senhor, não vamos desistir, não vamos deixar as circunstâncias tentar nos parar, porque é isso que o inimigo quer. Quando ele se levanta na nossa vida, ele quer fazer a gente parar, desanimar, desistir de tudo. O inimigo, ele quer isso. Ele quer ver a pessoa estagnada, parada, sem fazer nada. E o Senhor, Ele tem uma obra na vida de cada um aqui. Ele tem uma obra na vida de cada um. E o que o Senhor quer é o avanço.
Ele quer que a gente avance, que a gente marche, que não venhamos ficar parado, mas que venhamos marchar, continuar, seguir. Porque o caminho é estreito, o caminho é difícil, Só herdará a salvação os que não desistirem. Só herdará a salvação. Olha, nem precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente. Mas olha só quantas promessas o Senhor tem aos vencedores. Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2,11 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Apocalipse 2,26 diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. São promessas do Senhor para a nossa vida, ao que vencer, somente ao que não desistir, ao que continuar. Essas promessas são aos que vencerem. Apocalipse 3,5 diz assim: aquele que vencer será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3,12 diz assim: aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Apocalipse 3,21 diz assim: aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Olha só quantas promessas que o Senhor Jesus tem ao vencedor. Aqueles que não desistem, aqueles que não param no meio do caminho, que não desviam do caminho, mas que persiste em qualquer situação, em qualquer circunstância. São grandes promessas, né? E que nós esperamos que venhamos conquistar, né? Porque esse é o intuito, isso é o que nós buscamos, o que nós cristãos buscamos, é a nossa salvação, né? É isso que nós buscamos. Todo o resto que acontece na vida do cristão é consequência de uma vida de obediência, de uma vida de fidelidade com o Senhor. Todo o resto é consequência. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.